Bom, 11 estados e o Distrito Federal estão sob alerta vermelho por causa das altas temperaturas. Esse alerta de grande perigo é emitido pelo INMET quando é esperado um fenômeno meteorológico de intensidade excepcional, com riscos para a saúde. E sobre esses cuidados que precisam ser redobrados com esse calorão, nós vamos conversar agora com o doutor Augusto Scalabrini Neto, do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Doutor, muito obrigada pela sua presença por aqui, porque são muitas as dúvidas sobre essa onda de calor que atinge todo o país. Eu vou começar com uma pergunta que é a seguinte: a gente acompanha ondas de calor no mundo inteiro. Isso já aconteceu, por exemplo, na Europa, com consequências fatais. Quais são as expectativas aqui para o Brasil e quais são os cuidados que a gente precisa ter? Tem como a gente pensar? É possível ou é um exagero falar em consequências fatais aqui no país? Boa tarde, Juliana. Boa tarde, os assinantes. Muito obrigado pelo convite. Não, realmente não é exagero a gente pensar em consequências fatais, não, né? Nós estamos no alerta vermelho. Existe uma onda de calor muito forte no país e nós temos que nos proteger desse calor. Especialmente os mais jovens e os mais idosos são muito suscetíveis a essas temperaturas extremas e, com certeza, as consequências podem ser muito grandes ou muito graves, né? Eu acho que o primeiro grande cuidado, e eu acho que todo mundo já falou sobre isso, é com a hidratação. Nós temos que nos manter hidratados, nós temos que tomar muita água, porque é muito fácil desidratar com um calor tão grande e com um ar tão seco quanto nós estamos tendo. Então, hidratação eu acho que é o grande primeiro cuidado, quer dizer, lembrando que quando a gente sente sede, a gente já está desidratado, portanto, nós temos que nos habituar a deixar a garrafinha de água do lado e tomando ao longo do dia e tomar aí pelo menos uns 2 litros de água com essa temperatura. O senhor falou sobre idosos e crianças, né? Quais são os cuidados, então, que as famílias precisam ter com idosos e crianças nessa onda, nesse calorão, principalmente aqueles que não conseguem ainda se proteger, né? Que vão precisar de bastante ajuda nesse período. Com certeza, quer dizer, além da hidratação, a exposição ao calor e a exposição ao sol. Isso pode ter consequências muito graves, com queimaduras importantes, com desidratações sérias. Quer dizer, as crianças, em especial, elas desidratam muito fácil. E, portanto, a gente precisa protegê-las, não deixá-las expostas a um calor. Quer dizer, aquela coisa, vamos ao parque e deixamos o neném tomar um sol, precisa tomar cuidado. Isso tem que ser feito, no máximo, no início de amanhã, no fim da tarde, quando as temperaturas e o sol são mais amenos. Com os idosos, nós temos que tomar cuidado também, não só pela fragilidade física deles, mas também pelo fato de que muitos deles tomam remédios como antihipertensivos, como remédio para o coração, que são vasodilatadores. Quer dizer, então, estas temperaturas, mais o vasodilatador, mais uma baixa ingestão de água, pode levar a quedas de pressão, a hipotensões que podem ser importantes e que podem ter consequências muito graves. Por isso, sim, realmente esses alertas têm que ser levados a sério e nós temos que nos proteger desse calor. Doutor, nós devemos parar com os exercícios físicos? Pergunto isso porque, claro, quando abre o sol, tem muita gente que aproveita para fazer atividades ao ar livre, aproveitar o fim de semana e durante a semana tem gente também que pratica exercício nas ruas. É um momento de pisar no freio, fazer uma pausa? Ou pelo menos, não digo parar com o exercício físico, mas escolher o horário do exercício físico. Você faz ou muito de manhãzinha, antes das 8, 9 horas da manhã, ou muito no fim da tarde. Quer dizer, durante o dia, eu acho que é uma temeridade. Então, as pessoas que estão e devem estar no parque agora se exercitando, estão correndo um risco, estão expostas a um calor muito grande, estão expostas a um sol muito forte e, com certeza, estão expostas, como já falamos, a desidratação, hipotensão, queimaduras e outras intercorrências que podem ser muito graves.
quais são os cuidados com a pele? Porque nós estamos falando de temperaturas altas e de umidade muito baixa em algumas regiões. A pele também precisa de proteção, e aí a gente está falando não só de hidratação, mas também do protetor solar que está sendo requisitado, né, nesse momento. Com certeza, cada vez mais o filtro solar e os protetores solares são extremamente importantes quando você vai se expor ao sol. Quer dizer, não esqueça de que nós estamos numa época em que a incidência de melanoma, que é um câncer muito sério de pele, está muito alta. Quer dizer, especialmente quem tem pele clara precisa, na verdade todo mundo, mas em especial quem tem pele clara precisa tomar cuidado com a exposição ao sol, precisa usar muito filtro solar alto, né? Aí por volta de acima de 30, né? E lembrar também que o filtro solar ele tem que ser reposto. A cada 2 horas você tem que repassar o filtro solar para que ele não perca o efeito. Se expor ao sol sem filtro solar também é uma temeridade. Doutor, e tem algum momento em que a sensação ali com esse calorão pode dar um sinal de que é preciso procurar um hospital, um serviço de emergência? Quais são os sinais de alerta, então, diante dessa onda de calor? Então, normalmente um aumento muito alto da frequência cardíaca, uma queda importante da pressão arterial, tonturas, né? Tontura forte, sensação de desmaio, são indicadores de que você está com a pressão baixa, de que você talvez esteja desidratado e que certamente você precisa de assistência. Então, ficar atento a esses sinais, quer dizer, uma frequência cardíaca muito alta e motivada, acima de 100 em repouso, uma pressão que esteja muito baixa, ou uma pessoa que esteja com sintomas, muita moleza, tontura, aquele ficar largado, tá certo? Ela precisa ser vista para que a gente possa corrigir o que está acontecendo e então oferecer mais segurança para ela. Principalmente para os familiares observarem, né, crianças e idosos que são os mais afetados. Muito obrigada pelas informações. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Desculpa, interrompi. Não me interrompeu, não. Eu acho que é isso mesmo. Quer dizer, é tomar cuidado com a hidratação, tomar cuidado com o filtro solar e tomar cuidado com o exercício em horários de calor mais intenso. Doutor, eu acompanhei aqui, vou aproveitar mais um pouquinho o tempo do senhor aqui no Live CNN, porque ontem a gente estava vivendo uma onda de calor aqui em São Paulo, calorão na rua, mas eu dei uma saidinha aqui e acompanhei uma chuva, de repente, que me pegou aqui na Avenida Paulista. Essa oscilação da temperatura, a gente tem possibilidade, inclusive, de temporais em algumas regiões, também pode afetar a saúde? Claro, com certeza. Né? A saúde e a segurança, quer dizer, você normalmente com esses calores muito intensos trazem também grandes tempestades e a partir daí a presença de inundações e de raios e de chuvas com consequências catastróficas pode ser muito grande. Além da própria oscilação da temperatura, né? Em São Paulo a gente às vezes se assusta porque hoje você está com 30 graus, amanhã você está com 13, né? Essas mudanças bruscas de temperatura também com certeza afetam o seu organismo e se proteger contra elas também é uma forma de você estar se protegendo. Queria só que o senhor reforçasse, então, as recomendações para esse fim de semana, que é aí o pico dessa onda de calor. Tanto para quem vai enfrentar altas temperaturas, quanto para quem vai enfrentar umidade baixíssima, como é o caso ali da região centro-oeste, de onde eu vim. Ok, ali é mais complicado ainda. Então, veja, primeiro, hidratar-se. Beber água como um costume ao longo do dia, independente de sede. Segundo, proteger sua pele contra o raio de sol. Não sair na rua sem um filtro solar e repassar esse filtro solar a cada 2 horas. Terceiro, cuidado com o exercício físico nos horários mais quentes. Tentar programar esse exercício físico para comecinho da manhã ou finzinho da tarde. E, por fim, algo que a gente não tinha ainda falado, mas que também é importante, é a sua alimentação.
né? Quer dizer, evitar comida pesada, evitar comida gordurosa, comer comidas mais leves, mais light e de mais fácil digestão, também com certeza te ajudam a atravessar esse período que vai ser difícil. Vamos falar um pouquinho mais sobre a alimentação, doutor. Qual que é a consequência de comida pesada nesse período de calorão, sol muito forte nas ruas? Qual que pode ser essa consequência para o organismo? Então, quando você come, parte da sua circulação ela é desviada para o sistema digestivo, para fazer a digestão. E, portanto, você diminui o aporte de sangue para as outras regiões do teu corpo, né? Isso pode, com certeza, como já disse, junto com a desidratação, facilitar a queda da pressão, facilitar as hipotensões, o mal-estar, desmaio, coisas assim do estilo. Quer dizer, então, procurar neste tempo de calor mais forte, né, não comer a sua feijoada de todo sábado, tá certo? Pelo menos por enquanto, substituir por uma salada, por uma massa mais leve, enfim, por uma refeição mais facilmente digerível, aonde você não precise requisitar tanto sangue para o seu intestino ou para o seu sistema digestivo funcionar. Agora a gente está no fim de semana, né, doutor? De sol aqui em São Paulo, em várias regiões do país. Tem a feijoada, mas também tem a bebida alcoólica. E para as bebidas, como fica? A mesma coisa, né? A gente sabe que o álcool desidrata primeiro, né? O álcool inibe um hormônio chamado antidiurético e faz você urinar, né? É por isso que quando você toma cerveja, por exemplo, aumenta a sua diurese, né? Isso vai fazer com que você perca mais água, quer dizer, então o álcool com certeza vai fazer com que você desidrate mais rápido, ok? Segundo, e aí já estamos falando do álcool em excesso, quer dizer, o indivíduo embriagado, ele se defende muito pior das alterações climáticas, quer dizer, então é um indivíduo que beber muito, ele vai ficar embriagado, vai dormir no sol, vai dormir exposto ao tempo, isso com certeza também piora as consequências desse tempo, né, dessa onda de calor. Então, tomar cuidado também com álcool, quer dizer, álcool em pequena quantidade no máximo moderada e sempre seguido de reposição hídrica. Doutor, muito obrigada agora sim pelas suas informações e esclarecimentos. Vamos ter cuidado então com a saúde, com o corpo, bebida e a alimentação nesses próximos dias. Nós conversamos com o doutor Augusto Scalabrini Neto, do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde.